Olá, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec. Hoje vamos dar início ao episódio 18. Mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos dê o discernimento neste período que vamos estudar o Livro do Espírito. Esta obra espírita de elevadíssimo grau de evolução. Obrigado, que assim seja. Vamos então dar início ao episódio 18. No episódio 18 vamos começar hoje com a pergunta 96. Estamos na segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo Espíritos, capítulo 1, as diferentes ordens de espírito. E a pergunta de Allan Kardec é a seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E a resposta dos espíritos superiores é rápida. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, vamos aqui tentar perceber. Os espíritos são iguais na sua geologia, mas diferentes no que se refere ao seu despertamento espiritual. Cada um se situa no grau de evolução que conquistou. Cada alma é, pois, um mundo diferente de todos os aspectos que se possa perceber, nos seus mais variáveis níveis de saber. A igualdade no aprimoramento se perde na infinita pauta da sabedoria universal. Deus, onisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um o que esse merece realmente, de acordo com o que oferta. A grandeza da criação está na variedade e na natureza. Nos dá uma amostra dessa beleza na fauna e na flora. A diversidade em todos os reinos do mundo mostra-nos a mão de Deus na construção do belo, nas mudanças das formas de tudo que existe. Em cada uma nota-se uma força inteligente no comando, com toda a certeza do que está fazendo. Os espíritos são de diferentes ordens, pelo grau alcançado por cada um, e certamente isso é uma hierarquia espiritual, não por imposição ou dávida, mas por conquista. É o próprio tempo que trabalha a maturidade do espírito. A superioridade alcançada pelo despertamento espiritual se faz onde quer que seja, sem afrontas, sem agressões e sem comércio. É uma luz que irradia em todas as direções, abençoando-se, amando como o único impulso do coração de verdadeira fraternidade. No mundo físico pode-se observar como espelho o corpo de carne de um simples camponês e de um estadista, de uma doméstica ou de uma rainha. Os corpos são semelhantes sem que haja diferenças. Todavia, pelas conquistas alcançadas de uma faixa para outra, nota-se que cada um se situa em um plano diferente. Ao se verificar mais adiante e observará-se que o corpo de um santo e de cada um são iguais nas suas estruturas. A forma biológica é a mesma, porém, a vida de cada um é diferente do outro. Mas Deus dá a ambos a mesma assistência. O que ocorre é que o santo assimila mais as bênçãos do que compreende as suas leis e as respeita. E o pecador ainda se encontra cego, surdo ao chamado de Deus. No mundo espiritual existem igualmente essas divisões, não por favorecimento, mas por justiça. Colhemos justamente o que plantamos na lavoura da nossa consciência, e ela nos responde fielmente pelo que somos. Eis aí
o amor daquele que fez todas as leis e assiste todas as criaturas filhas do seu magnânimo coração. Nunca faltam escolas para todos. E cada um recebe o que necessita na escala que pertence. Porém, o modo de ensinar de Deus é bem diferente dos homens. Ele ministra ensinamentos a cada um separadamente, atendendo às suas necessidades, com todo o seu empenho de servir e todo o amor de pai que nunca esquece os seus filhos. Nós é que somos às vezes rebeldes e custa-nos a aprender as lições. Em muitos casos, aparece em nós a dor para nos mostrar com mais energias os caminhos do aprendizado. Estamos, neste momento, passando uma fase dolorosa na Terra, um fechamento de ciclo de duras provações individuais e coletivas. É, pois, uma necessidade de limpeza kármica, como sendo a de um tumor na sociedade em que vivemos. Não há outro recurso a não ser o da própria dor, em formas variáveis para o despertamento do coração da humanidade, para o amor, aquele que Jesus viveu, aquele que Jesus nos ensinou. Um dia, certamente, seremos todos iguais, mesmo se falarmos daqueles espíritos que já atingiram a pureza. Basta atingir a maturidade que eles já conquistaram. E vamos para a pergunta 97 de Allan Kardec. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinados? E a resposta do espírito superior, sério, são ilimitados em número, porque entre eles há uma linha de marcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Contudo, todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Em primeiro, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retornam o progresso, eis o que os caracteriza. Então vamos aqui falar um pouco da escala evolutiva. Dificilmente podemos traçar uma escala evolutiva para os espíritos encarnados e desencarnados. As linhas divisórias escapam à nossa análise ainda. Entretanto, podemos fazer como fazem aqui na Terra e como fazemos sobre as classes, divididos em alta, média e baixa, sendo para todas elas a escala infinita. Assim como o Espiritismo preocupou-se em se lembrar das escalas dos espíritos, outras escolas espiritualistas também o fizeram nas suas divisões, da maneira que acharam mais conveniente. No fundo, nada muda sobre as leis naturais da vida. Para melhor compreendermos o que é um espírito ou o que somos, é bom que nos conscientizemos disso. Cada alma se encontra em uma escala diferente. Nunca os espíritos são totalmente iguais no que concerne à evolução. Sempre existem alguns traços de diferença, mesmo entre os que têm perfeita sintonia espiritual. Os que consideramos espíritos perfeitos, o são realmente aos homens e não diante de Deus. A perfeição universal é pureza total. Somente a possui em todas as suas atribuições. Portanto, não temos meios para elaborar uma escala perfeita dos espíritos, o que nos parece nem Deus a fez. Ele criou as leis.
e desde quando passamos a conhecê-las, vamos entendendo o porquê de todas as coisas do universo. O que Jesus fala no Evangelho, que mesmo os escolhidos serão enganados, dá para perceber o quanto ainda somos inferiores. Somos escolhidos por vezes para determinada tarefa. Porém, temos muita ligação nas trevas, pelo passado ainda próximo ao nosso presente. E é nessa influência que poderemos ser enganados, não pelos espíritos inferiores, mas por nossas inferioridades, que vibram em nossos caminhos. A superioridade é demorada e constitui a nossa conquista espiritual. É, pois, o resultado do esforço individual, de passo a passo, e foi nosso Senhor Jesus Cristo quem nos ofertou todos os caminhos, nos mostrando a verdade e a vida, facilitando as nossas escolhas. O trabalho é nosso. Enquanto necessitarmos de vestir o burel da carne, ainda estaremos longe da perfeição espiritual. Devemos nos preocupar pouco com a escala com que pensemos como espíritos, mas dar uma mão à nossa autoeducação em todos os sentidos. No que tange à moral, todavia, o necessário se faz precisamos entender o que seja moral em primeiro lugar, para não cairmos em piores condições. Se não tivermos estrutura para viver nos altos preceitos do Evangelho, será bem difícil apresentar-nos como mestres dos que procuram aprender. No nosso corpo físico, as divisões das classes são determinadas pelo poder aquisitivo. E mesmo assim, dificilmente podemos determinar a classe que pertence a certas pessoas. No mundo moral, as dificuldades são maiores, porque sempre escondemos. O que de mal fazemos aos nossos irmãos e anunciarmos com todo o vigor algum dever, que não passa mesmo do dever de cada alma. Deixemos quem quiser julgar a classe a que pertencemos, o que não nos interessa muito. O que Cristo nos ensina é escolher a melhor parte, é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo, para saber que o céu está em nós. Bastando encontrá-lo, e se o encontrarmos certamente, vamos encontrar Deus em Cristo. Cada criatura, se desejar, pode analisar-se a si mesma, observando a que faixa pertence na escala espiritual. Vamos passar à pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o seu grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm de sofrer provas. Portanto, estamos a falar aqui de espíritos bons, não é? Esta pergunta, 98. Os espíritos a que chamamos de bons pertencem a uma variedade de categorias, mas na escala geral estão na média, como disseram os espíritos superiores. Se falarmos nas três que os espíritos, neste caso, esta pergunta, nesta resposta, os espíritos superiores menciona, os que habitam os que habitam a média ocupam uma extensão imensurável. Entretanto, todos eles têm tendências para o bem e se esforçam para melhorar. E é dentro desse esforço contínuo que eles melhoram e vão alcançando passo a passo a sua libertação, posição onde se encontram os espíritos puros. Considerando a vida infinita da imortalidade da alma, devemos dizer que o espírito leva um tempo incontável na cronologia dos homens para chegar à perfeição,
Os espíritos bons, os mesmos cheios de bondade, ainda têm de sofrer determinadas provas. É o passado ainda ligado ao presente por fardos que não foram descarregados, mas que o serão. Não é com isso que se deve esmorecer. Ainda mais quem já se encontra na escala dos bons, pois se encontram no meio caminho. E isso já constitui uma grande vantagem. No tempo que acho que a maior parte do tempo que estamos é na inferioridade. Quando começamos a despertar, os meios a que a natureza recorre fazem acelerar as nossas condições para alcançar e compreender os olhos de Deus e respeitá-los para o nosso próprio bem. A alma, para conquistar a perfeição, haverá de conhecer todas as coisas referentes ao amor e à sabedoria, dominar todas as emoções onde elas surgem, e como prémio se dará a tranquilidade e consciência de todos os aspectos. Os espíritos na pureza em que falamos não têm mais nada que aprender na Terra. Em sua estrutura espiritual atrofia-se a razão para florescer no seu lugar, a intuição. Não precisa raciocinar para conhecer, porque já conhece. A Terra está cheia de espíritos de terceira ordem e bastante da segunda. Porém, os de primeira ordem vêm por misericórdia a ela, como a bênção de Deus para abençoar-nos de boa vontade e fortalecermos cada vez mais no bem que pretendem fazer. Também fortalecê-los também nessa condição. Podemos observar como cresceu a fraternidade na Terra, como houve um grande impulso de caridade entre os homens, e foi com esse crescimento que as trevas arvoraram no orgulho e no egoísmo, onde se vê o aumento de guerras, os assaltos, os crimes, que são realizações normais da inferioridade. Quando nota a preponderância da luz. Nada está piorando nas civilizações que ocupam a Terra. Isso é normal em todo um fechamento de um ciclo, para abrir outro, despertando a potencialidade dos corações que vão viver e dirigindo materialmente os destinos dos povos, sob a influência dos espíritos superiores, que, em nome de Deus, dirige os destinos dos espíritos até à sua consumação dos séculos. Os espíritos bons passarão a ser espíritos na forja do tempo e na bênção do Deus. Verifiquemos o quanto Deus é bom. A ajuda visível do nosso Jesus Cristo por todos os meios na sustentação da vida tem adiado muitas catástrofes por causa de alguns que estão aprendendo a amar e se exercitando na caridade. Continuem, porque enquanto houver alguma luz acesa, ela dominará as trevas e afastará o monstro de todas as discórdias. Os espíritos bons, sejam encarnados ou sejam desencarnados, possam se tornar melhores, de forma que os melhores possam orientar-se no equilíbrio, favorecendo a todos na conquista do amor verdadeiro, na conquista do amor santo. E vamos à pergunta 99. Os da terceira categoria são essencialmente maus? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é a seguinte: não. Há uns que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou os estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez e
cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se ri. Esta pergunta 99, vamos então falar um pouco, com base para esta pergunta 99, vamos falar um pouco dos espíritos inferiores. Esta é uma categoria de espíritos que nunca podemos terminar dentro da sua espécie. Existe nela variedade de sentimentos, como de posição na escala de evolução espiritual. Contudo, são almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem e que não sentem tendência alguma para a caridade. Antes, procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. São espíritos zombeteiros, brincalhões e muitas vezes maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis harmoniam o ambiente. Por esses sentimentos inferiores, os sentidos sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando das suas faculdades e devem confiar dos seus próprios procedimentos. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens da Terra. Em todas as suas atividades, na política, na ciência e na religião, são onde eles mais atuam, encontrando médios que com eles se afinam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejáveis. São falanges em todo o mundo. E, infelizmente, encontramos muitos deles nos lares, onde se vê discórdias e mesmo separações. É neste sentido que desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-los que aconselhamos o culto do Evangelho do Lar. Força poderosa, capaz de desenvolver a paz entre irmãos que aceitarão os Deus. As organizações de caridade são também muito atuadas por eles, que não têm outro serviço a não ser perturbar os ambientes que desejam trabalhar e desejam e trabalham em paz. O melhor remédio para a defesa dessas entidades é a educação individual. Cada espírito, quer seja encarnado ou desencarnado, deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitoras. É o Evangelho vivido e não somente pregado, como se vê em todo o mundo. Os nossos pensamentos podem ser um ninho dos espíritos inferiores. Como a boca depende do uso que fazemos das nossas faculdades. Os que querem ser enganados estão alimentando sentimentos inferiores. E os poucos que gostam da verdade, da honestidade, do perdão, da caridade, do amor, da verdadeira acepção da palavra, trabalham para a sua paz íntima. O quadro geral da Terra é algo triste. No que se refere ao ambiente, no que seja ao ambiente inferior. Não obstante os recursos que estão e vão ser usados para o discernimento espiritual. Cabe-se a nós todos, aqueles que já foram despertados pelo bem comum, fazer parte daqueles que saíram a semear com Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes da luz, deitadas nas leiras dos corações. A última categoria de espíritos não se compõe de almas totalmente más, no sentido das palavras expressa, mas que carregando consigo toda a espécie de turbação da verdade. O seu ambiente constitui um ninho de serpentes em todas as más qualidades que se possa imaginar. Entretanto, são irmãos que precisam da nossa assistência, da nossa ajuda. Mas tal é sempre bom nos lembrar das advertências do nosso Senhor Jesus Cristo quando nos falou: vigiai e orai.
Muitos deles confundem-se com os encarnados pelas aparências dos sentimentos, mas a autoria espírita, da afeição do Evangelho revivido, está no mundo para limpar a eira das nações e colocá-las à frente de todas as decisões, que possam tomar a palavra e a vivência daquilo que conheces pelo nome do amor. Vamos então à pergunta 100. Aqui, Allan Kardec faz uma observação que eu gostaria de comentar. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram, nas perfeições de que ainda terão de despejar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ao outro, a tradição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que pode ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cómodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, é natural que inquiridos sobre este ponto hajam os espíritos divergindo quanto o número de categorias, sem que isto tenha um valor. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, as escolhas do termo, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder na vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Cada codificação existe método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos, a apresentar uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que são superiores, por não poderem apreciar a gradação de saber, de capacidade e de moralidade e o destino, como sucede entre nós a um homem rude com apelação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto à particularidade, conforme os pontos de vista em que se acham. Sobretudo se trata de divisão como nenhum ponto absolutamente presente. O Lineu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvessem consequências para a unidade de modificação. É que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias segundo as quais formaram os grupos ou as classes. Foi assim também que nós percebemos. Não inventamos os espíritos os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos. Depois os classificamos pelas suas semelhanças, baseando-nos em estados que eles próprios nos fornecem. Os espíritos em geral admitem ter as categorias principais, 3 grandes divisões.
A última que fica na parte inferior da escala estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. A segunda caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem, são os espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram um grau supremo de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e com os caracteres bem positivados. Só nos resta pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será terminar a sua ordem, assim como o grau de superioridade ou de familiaridade dos que possam entrar em relação connosco e, por consequente, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-se acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado no sentido que, em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias que, seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Achei importante este comentário longo de Kardec e sobre realmente esta escala. Kardec fala sobre a escala da segunda ordem, da terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância e orgulho, e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem o bem nem fazem o mal, mas ao por simples facto de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e se rejubilam quando uma ocasião se dispara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual. As suas ideias são pouco elevadas e mais e menos abjetos seus sentimentos. Têm restritos conhecimentos das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confundir com as ideias e preconceitos da vida corporal. Na linguagem que usam se lhes revela o caráter. Todo espírito, nas suas comunicações, trai mau pensamento, pode ser classificado de terceira ordem. Consequentemente, todo o mau pensamento que nos é sugerido vem do espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esses espetáculos lhes constituem incessantes de tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme causam, conservando essa lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padecem em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los,
quer assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Vamos ao novo comentário de Allan Kardec sobre os espíritos imperfeitos. São inclinados ao mal do que fazem, o objeto da sua preocupação. Como espíritos não conceitos perfeitos, sopram a discórdia e a classificação que mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Liga-se aos homens por caráter bastante fraco, para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. As manifestações dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões dos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. E vamos saltar um pouco estes comentários que são bastante longos, já falámos de Allan Kardec, e eu acho que é bastante longo, não vale a pena estarmos a enumerar de certa forma quando nós já falámos um pouco sobre eles, já os classificámos, já sugerimos o que é exatamente a sua categoria. Só buscar aqui rapidamente a segunda ordem. São espíritos de sabedoria. As qualidades morais, isto é a parte do comentário de Allan Kardec. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que nos caracterizam. Sem possuir limitações conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta o juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Estão a ver aqui a diferença entre realmente os de terceira ordem e os de segunda ordem. A diferença é uma coisa já bastante significativa. São só espíritos de primeira ordem. Classe única. Os espíritos que acompanham o percurso percorreram todos os graus da escala, já se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição que é suscetível à criatura. Não têm mais que sofrer provas e expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos possíveis, realizam a vida eterna no seio de Jesus. Vejam bem que a diferença realmente é uma coisa abismal e devemos pensar realmente que se queremos separar o bem do mal, se queremos separar o bem do mal das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. O que eu costumo dizer é que nós, no ponto em que estamos com esta mudança, ser muito repentina, nesta altura já vai ser repentina, bem há uns anos atrás, mas a passagem na Terra de prova de expiações para o planeta de regeneração, nós devemos fazer a nossa reforma íntima. Nós devemos pensar aos atos e por vezes pensar antes de usá-los. Assim é de ser, para que nós possamos ter consciência que os nossos atos não irão prejudicar alguém. E se irão prejudicar alguém, devemos pensar da forma como estamos a fazer. Não é a forma mais correta. É a forma que temos que pensar que não irão prejudicar os outros e que não nos prejudicam nós. Isso é extremamente importante para nós, quando chegarmos, podemos ter consciência de todos os atos que fizemos durante aquele dia. Foram atos benéficos.
atos que não prejudicaram ninguém. Devemos pensar nas palavras que tivemos, nos pensamentos que tivemos e refletir se todos aqueles pensamentos não tiveram atos que prejudicassem alguma coisa. Mas pensamos que o nosso pensamento é energia. E se pensamos em algo sobre uma pessoa, estamos a influenciar essa pessoa. De forma íntima, isso mesmo. De forma íntima é nós encontrarmos a nós próprios, encontrarmos a Deus. E nessa reflexão, ajudamos os outros. Ajudamos os outros com esse amor que nós já conhecemos. Não no amor que se fala na Terra. Não. Isso não é nada, não é amor. É simplesmente uma palavra. O amor puro que tu falar. Amor a Deus, amor a nós próprios. Estarmos nós próprios. E nunca fazemos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. De forma íntima é algo importante nesta progressão que a Terra está a ter. Não esquecem que já falámos aqui. Esta passagem vai levar muitos espíritos para outros planos. Só aqueles que têm condições. Que já têm o amor de Cristo. Que me fazem o bem, a caridade sobretudo aos outros. São aqueles que vão ficar nesta terra. Nesta nova terra. Nesta terra que cresceu de novo. Com uma atmosfera de bem. E não uma atmosfera pesada que estamos a ter atualmente. Com as guerras. Com o ódio. Com o mal. Vamos pensar todos. Refletir. Vamos à pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta é a seguinte dos espíritos superiores. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Aqui vai exatamente certo com aquilo que eu estou a dizer. Ou que aquilo que eu estou a dizer, não, que aquilo que eu disse anteriormente, antes de ler esta questão, de Kardec, e as respostas dos espíritos superiores. Devemos melhorar-nos para passarmos de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. O livro dos Espíritos menciona que as almas são criadas simples e ignorantes. Deus criou-nos a todos iguais. Deus criou-nos a todos simples e ignorantes. O tempo processa o despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Estes valores mais tarde deverão ser cultivados pelos próprios espíritos. Usando a razão, notarão as necessidades de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para que o alcance da felicidade que passa a ser uma conquista de todos os esforços. Deus nos ampara sempre. Basta que procuremos as riquezas a nós oferecidas. Ele nos ajuda nesta descoberta, facilitando os meios e nos fazendo sentir a ação dos benfeitores espirituais, que estão sempre nos ensinamentos ao compreender a nós próprios, usando as nossas próprias forças. Todos devemos procurar constantemente o entendimento das leis espirituais e a elas obedecer, por ser a justiça uma forma inevitável de caminhos de quem não as respeita. Existe como que uma escada da terra ao mundo espiritual, figurando-se uma subida, mas o verdadeiro instrumento da ascensão está dentro de cada um, e o esforço para usá-lo é de cada espírito. O céu verdadeiro se encontra dentro de nós. O paraíso exterior é, pois, o nosso mundo interno.
Temos de trabalhar em todas as direções, aprimorando as faculdades, porque o bom vencedor é o que sabe vencer a si mesmo. É quem aprendeu a ler no livro da consciência o que Deus escreveu e a escutar a voz interior por onde fala o Senhor, revelando as suas soberanas leis, leis do amor, da justiça, da caridade e do perdão. A bondade do Pai Celeste é tão grande que não se esquece da misericórdia, enviando faleiros e mais faleiros de espíritos iluminados para nos ajudar a entender o que devemos fazer. Que nós possamos abrir esse entendimento. Se estamos no trabalho, que a fraternidade direcione e confiemos no bem, para que esse espírito, para que possa falar e viver o amor. O livro dos Espíritos é um frasco de essências dadas, cuja fragrância se encontra na bênção da divina luz. Cabe a nós celebrar esse perfume para que possamos suportá-lo com todas as nossas francas sensibilidades. Alimentemos a esperança por onde não existe se encontra a morte. Todos os dias são dias de despertarmos e todas as coisas nos nós são lições sobre modo valiosas. Nós precisamos aprender do livro da natureza, pois é a nossa mãe que nos responde quando pedimos. Os nossos pedidos são atos pela vida que levamos. Diz com propriedade o livro dos Espíritos que são os próprios Espíritos que se melhoram. Essa é uma verdade incontestável. Aquilo que não se esforça por progredir está morto, mas sujeito à vida dependendo da disposição que deve alimentar de conhecer a si mesmo. Para conhecer a vida, para o conhecimento de Deus, Jesus se encontra diante de nós, abrindo os braços para nos acolher, nos falando: despertai, acordai desse sono, levantai e segui. Uma lição extremamente importante que todos devemos ter. Vamos à pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e maus? Mas não é esta pergunta da Allan Kardec, simplesmente para que os espíritos superiores possam explicar-nos de outra forma. E também esclarecer aqueles que ainda não entenderam. Estamos na pergunta 115. Aqueles que ainda não entenderam esta questão da Allan Kardec. A resposta dos espíritos superiores é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e aproximá-los de si. Desta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem daquele conhecimento. Os aceitam submissos a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só se portam murmurando e pela falta em que, desse modo, incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Kardec reforça esta pergunta. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com que percorrem as diferentes fases da vida? E a resposta dos espíritos superiores é: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que o dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, vamos agora aqui só refletir um pouco sobre esta caminho dos espíritos.
Os progressos usados por Deus para a criação das almas são engenhosos. No entanto, as explicações dadas conhecidas por todos os juízes são simples. Deus criou espíritos simples, ignorantes, para que a perfeição venha pelo esforço de cada um, na urdidura do tempo. O Senhor cria todos iguais, por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos como seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador. Ele é ser perfeito. Entendamos a evolução dos espíritos como o despertamento dos valores imortais, que estão em estado latente em cada um de nós. E o próprio tempo está encarregado de nos acordar para a realidade da vida, mas, sendo ele lento, acabará a nós outros ajudar esse tempo, que é o mesmo que nos oferece. Os esforços serão compensados, porque aceleramos o nosso avanço e a ignorância fica tendo prazo. É muito fácil perder as leis espirituais para a linguagem humana. Encontramos inúmeras dificuldades pelas limitações das condições da Terra. É o que nos diz o Espírito. A direção espiritual do planeta incumbiu, depois do advento das doutrinas espíritas, a espíritos comprometidos a tarefa de revelar em espírito de verdade algumas leis que sustentam a vida, a fim de que eles possam aumentar a fé e confiar mais nas forças do amor de Deus em favor das suas criaturas. Todas as criaturas. Ninguém ficou órfão da assistência do Senhor. Estamos esperando com muita alegria ou seja, esta nova dinâmica do amor. Força é essa capaz de estabelecer a tranquilidade da consciência. A falta do amor nos corações dos humanos é que dispõe de muitos movimentos sociais, caminhos errados, de modo a faltar o necessário para a maior parte dos seres humanos. Há carência de muita coisa na Terra e o ponto nevrálgico é a falta de saúde, por falta de remédio principal, o entendimento. Pode-se observar uma nação lutando contra a outra, onde se perdem vidas e mais vidas, deixando um rastro de inúmeros infortúnios por muitos e muitos anos, por simples carência de um perdão, de entendimento, por falta de amor. A ciência, por enquanto, ainda não resolveu o problema mundial do homem, a cura integral, partindo da transformação para o bem. O amor em nossas vidas, em primeiro lugar, para depois então buscarmos o saber, porque com a sabedoria orientada por ele podemos atingir a terra de permissão enviada por Moisés, o paraíso visualizado pelos profetas e o céu dos cristãos, e ainda mais a tranquilidade imperturbável da consciência é muito falada pelo Espírito. Todos devemos saber de onde viemos, onde vamos. É muito justa essa especulação, mas, acima de tudo, procuremos entender o que devemos fazer hoje, para não errarmos os caminhos, de modo a encontrarmos o Cristo em nós. Ele, como mestre dos mestres, cabe-nos indicar onde está Deus, como encontrá-lo permanentemente em nós. E esta parte, com esta parte, bom, iremos ficar por aqui. E volto a lembrar da importância que todos temos da reforma íntima. Saber o que somos. Saber de onde viemos. Saber para onde vamos. Encontrar o amor de Cristo. Encontrar o amor de Deus. E caminhar com o nosso irmão maior, nosso espírito maior, Jesus Cristo. Ele
traça os caminhos para nós seguirmos. Ele dá-nos o amor necessário, dá-nos a força necessária. Nós só temos é que nos levantar e segui-lo. Não se esqueçam deste período que estamos a atravessar, o período de Natal. Extremamente importante esta reflexão sobre nós próprios, sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, nossas palavras. Por vezes com uma palavra, poderemos simplesmente com uma palavra, poderemos como que criar um inimigo. Tenhamos cuidado com as palavras. Sejamos sempre presente em nós o amor de Cristo. E assim chegamos ao fim deste episódio 18. O estudo do livro dos Espíritos com comentários também do Espírito Milanês. Jesus, quero-te agradecer este momento. Tenha sido um momento de paz, de amor, de acolhimento. Todos aqueles encarnados e desencarnados que irão ouvir este episódio 18 do estudo do livro dos Espíritos possam ter o discernimento e o despertar para questões que estavam ainda como que adormecidas. Que a tua paz, que a tua luz proteja os caminhos. Sejam sempre aqueles que nós procuramos. Bem-aja. Obrigado a todos. Até breve. Dentro de um par de dias voltarei para mais um episódio. Obrigado.